Eu falei com vocês recentemente sobre a possibilidade da Coreia do Norte ter desenvolvido um submarino nuclear, né? E o vídeo de hoje é sobre uma outra tecnologia menos glamurosa, mas talvez tão importante quanto para as ambições do país. Em dezembro de 2023, pesquisadores notaram algo peculiar em imagens de satélite do aeroporto internacional Sunan, em Pyongyang, na Coreia do Norte. Uma antiga aeronave de carga soviética estava sendo modificada com suportes estruturais sobre as asas. Esses suportes poderiam sustentar um radar, transformando então o avião em um sistema de alerta aéreo antecipado, capaz de detectar mísseis e aviões inimigos a centenas de quilômetros de distância. Essa avaliação ela foi confirmada no dia 27 de março, quando o líder norte-coreano Kim Jong-un visitou o interior da aeronave, oferecendo para o público a primeira imagem do sistema concluído. Essas capacidades de vigilância vão ajudar a Coreia do Norte a monitorar ativos militares do seu vizinho, a Coreia do Sul, e dos americanos, que se movem pela península constantemente. E, em caso de ataque, a aeronave pode detectar mísseis de cruzeiro muito antes de entrarem no espaço aéreo norte-coreano. Mas talvez mais importante é que essa aeronave pode ajudar a Coreia do Norte a finalmente superar um problema tecnológico que assombra há décadas. O desenvolvimento bem-sucedido de ogivas para seus mísseis balísticos intercontinentais capazes de reentrar na atmosfera. Oi pessoal, vamos fazer uma pausa aqui no vídeo para eu falar do nosso parceiro e patrocinador, a Insider. Eu tô com a minha Tech T-shirt aqui, essa daqui é a manga longa, vocês já sabem. A Insider tem essas camisetas fantásticas, com tecido tecnológico, anti-odor, desamassa no corpo, é versátil, agradável, leve, é muito gostosa. Tem várias cores. E tem uma novidade, uma garantia de 2 anos anti-desbotamento da cor da camiseta. Olha, se você usar essa camiseta uma vez por semana durante 3 anos, o custo de uso de cada semana vai ser R$1 apenas. Vale muito a pena. E com essa garantia, então, aproveitem, usem o meu desconto, que é o ROC, HOC, que você vai ter uma camiseta que vai durar certamente por 2 anos. Se você usar toda semana, o preço é muito barato, R$1 apenas. Use o meu cupom ROC, HOC. Vamos voltar para o vídeo. Sistemas de radar aéreo desenvolvidos nos anos de 1950 são comuns em forças armadas avançadas por 2 motivos principais. Primeiro, permitem que as forças aéreas vejam melhor as aeronaves inimigas. Embora a potência do radar seja limitada pelo tamanho da aeronave, o seu posicionamento em altitude proporciona melhor visibilidade, superando as limitações como a da curvatura da Terra, o que é crucial para detectar aeronaves voando baixo como mísseis de cruzeiro. Esse fator ele é particularmente relevante para a Coreia do Norte, cujo terreno montanhoso dificulta a detecção de mísseis de cruzeiro. Um radar aéreo ele pode olhar para dentro dos vales e oferecer tempo de aviso valioso antes que os mísseis atinjam seus alvos. E ele também poderia detectar lançamentos de mísseis balísticos a partir da Coreia do Sul com mais antecedência do que os radares terrestres. O segundo motivo é que os radares aéreos podem ser equipados com tecnologias de comunicação avançadas, permitindo que operadores compartilhem dados em tempo real com outras aeronaves. A Coreia do Norte ela usa bombardeiros táticos para lançar mísseis de cruzeiro e um radar aéreo poderia guiá-los com maior precisão. Contudo, existem limitações. A Coreia do Norte possui poucos aviões de carga adequados para esse tipo de modificação e até agora só produziu uma unidade. Como ela não pode permanecer no ar indefinitivamente, o seu uso será intermitente, provavelmente durante crises ou manobras militares dos Estados Unidos ou da Coreia do Sul. Mas nunca antes a Coreia do Norte operou um sistema de alerta aéreo antecipado. E não está claro se isso se deve à falta de interesse ou à falta de capacidade tecnológica. É possível que o país norte-coreano considerasse esses sistemas inúteis
diante da superioridade aérea dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. E algo agora tenha mudado essa avaliação. Também pode ser que as transferências recentes de tecnologia russa tenham resolvido gargalos técnicos, algo que ainda não está comprovado, mas é possível, já que as armas russas foram vistas nos navios norte-coreanos. Além de contribuir para a sobrevivência do seu ditador, o Kim, alertando ele sobre ataques de decapitação, por exemplo, um radar aéreo pode ajudar a Coreia do Norte a aperfeiçoar os seus ICBMs, que são os mísseis intercontinentais de longo alcance. Desde os anos de 1990, o país tenta construir ICBMs, inicialmente adaptando designs soviéticos antigos. Hoje, aparentemente, já opera ICBMs de fabricação nacional com alcance comprovado. Mas a Coreia do Norte ainda não demonstrou o domínio sobre a tecnologia de reentrada. As ogivas nucleares, elas precisam de escudos térmicos resistentes para suportar a reentrada atmosférica, e a Coreia do Norte ainda não comprovou essa capacidade. Nos últimos 10 anos, o país realizou 14 testes de ICBMs, mas nenhum demonstrou de forma conclusiva a eficácia dos veículos de reentrada. Em novembro, o almirante Samuel Paparo, chefe do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, afirmou, abre aspas, ainda não vimos essa capacidade, apenas testes contínuos nessa direção, fecha aspas. A geografia norte-coreana, ela é um obstáculo. Os ICBMs têm alcance superior a 10 mil quilômetros, mas o país tem apenas cerca de 1.000 quilômetros de largura. Ou seja, testar mísseis sobre o Pacífico exige lançá-los sobre o Japão, o que pode causar danos colaterais e protestos. Por isso, os testes são feitos em trajetórias curtas, o que impõe ângulos de reentrada mais íngremes e temperaturas muito maiores, um ambiente extremo para testar uma ogiva nuclear. E para piorar, a Coreia do Norte provavelmente não consegue monitorar a reentrada por causa da curvatura da Terra. As estações de telemetria do país perdem contato com os mísseis a cerca de 140 quilômetros de altitude, antes mesmo de reentrarem na atmosfera. Isso limita a capacidade de entender por que as suas ogivas falham. Nada disso significa que a ameaça dos ICBMs norte-coreanos seja nula, longe disso. Mesmo com ogivas instáveis ou imprecisas, elas ainda podem causar destruição. Mas a falta de provas sobre a eficácia prejudica exatamente a credibilidade da dissuasão do país. Se o Kim não convencer Washington de que ele pode atingir alvos nos Estados Unidos, a dissuasão dele com os americanos é muito menor. Um radar aéreo pode ajudar a resolver esses problemas. Mesmo com testes de curto alcance, a aeronave pode sobrevoar o mar do Japão e rastrear ogivas em reentrada, coletando dados sobre sua precisão e possíveis falhas. Em menor grau, a geografia do país também atrapalha os testes de mísseis de cruzeiro. A Coreia do Norte vem testando esses mísseis com trajetórias alternativas ao largo da costa leste, o que não reflete cenários reais de combate. Os mísseis Roswell convencionais e o Pulse nucleares exigem sistemas complexos de navegação, como radar de visão inferior e câmeras que comparam o terreno com mapas armazenados. Essa tecnologia é difícil de dominar. Na Guerra do Golfo, para vocês terem uma ideia, em 1991, a primeira versão do famoso míssil americano Tomahawk tinha taxa de sucesso de apenas 50%. Décadas depois, os Estados Unidos aperfeiçoaram esse sistema, mas a Coreia do Norte, com sua base tecnológica limitada e antiga, ainda está nos estágios iniciais. Esses sistemas de navegação, eles exigem muitos testes sobre terra firme, e aí entra o radar aéreo. Ele pode rastrear os mísseis de forma muito mais precisa do que plataformas terrestres.
A Rússia, por exemplo, tem um avião específico só para isso. É o II-76LL Skip, do mesmo modelo que a Coreia do Norte está convertendo. Tanto no campo de testes quanto no combate, o radar aéreo, então, oferece capacidades únicas que os radares terrestres não alcançam. Operacionalmente falando, ele pode detectar mísseis inimigos com antecedência. Em testes, ele pode fornecer os dados que Kim Jong-un precisa para aperfeiçoar o seu arsenal de ICBMs, encurtando significativamente o tempo de desenvolvimento. E é claro que ele não se trata de uma solução mágica. O sistema não explicará por que os escudos térmicos estão falhando. Ele vai só oferecer algumas pistas sobre como e quando falham. A escassez de materiais ou desconhecimento técnico pode continuar limitando o programa, mas o radar aéreo ainda pode fornecer os dados que a Coreia do Norte tanto precisa, tornando o país ainda mais perigoso para os seus inimigos e para o mundo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esquece de dar like, segue o canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo e venha conhecer também o Rock Academy, o meu aplicativo, na loja da Apple e do Google. Até mais.